Nós vamos mostrar algumas informações sobre a Índia e algumas informações sobre o trabalho que está sendo realizado ali. So the video that you are seeing now is a very common life in India. O vídeo que vocês estão vendo aí é um vídeo como é lá na Índia, da rua da Índia. Não quer passar, não. Pode passar aí manualmente. Yeah, go ahead. This is a little bit information about India, Esse é um pouco de informações a respeito da Índia, about how the government, a number of people that we have, o nosso tipo de governo, o número de habitantes, about our prime minister, a respeito do nosso primeiro-ministro. Pode passar. This is regarding the languages in India. Esse slide mostra um pouco das línguas da Índia. We have about 1,600 languages in India. Nós temos em torno de 1.600 idiomas na Índia. And here are only 5 of them on display. E aí você pode ver 5 deles. And you can see all 5 are so different. E vocês podem ver que essas línguas são muito diferentes. We are not talking of dialects, we are talking of languages. Nós não estamos falando a respeito de dialetos, estamos falando de línguas. They have different scripts, different grammars. Eles são completamente diferentes, têm diferentes letras e uma gramática diferente. This is John 3:16. Esse é João 3:16. I think all of us know that verse. Eu acredito que todos nós conhecemos esse verso. I can probably read it for you in Hindi. Eu gostaria de ler para vocês em hindi. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम करा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए. That sounds so different, isn't it? Isso soa bem diferente, não é? Vamos para o próximo slide. This is regarding the culture. Aqui é a respeito da cultura. And a lot of women there with their hand paintings and all those Vocês things. podem ver diversas mulheres com as suas pinturas, como elas fazem. Even though it is on one particular festival, you can still see the difference in paintings and all those Mesmo things. que seja um único festival, você pode ver a diversidade nas pinturas. Pode passar. This is regarding village life that we have in India. Esse slide mostra a vida na vila, como nós temos na Índia. We have very advanced cities as well, but village life is very simple and very poor. Nós temos grandes cidades, mas a vida nas vilas é muito simples e muito pobre. Most of the villages still do not have fresh water and roads. Muitas das vilas não têm saneamento básico e sequer estradas. So I'll just explain a little bit. 68%, né, como está naquele slide, no slide anterior, pode voltar. 68% da população indiana vive em vilas. Então é uma população rural. As vilas são muito pobres, né, com pouca infraestrutura, mas a grande parte da população indiana vive nessas vilas. Existe hoje cerca de 664 mil vilas na Índia. Ele me perguntou, né, nesses dias que estamos aqui no Brasil, eu ainda não fui numa vila aqui no Brasil, me leva numa vila. Eu disse para ele, aqui não tem vila, aqui nós temos cidades pequenas e cidades grandes, mas vilas nós não temos. Né? O Brasil, ao contrário da Índia, é um país urbano. Né? A maioria das pessoas moram em cidades, pequenas ou grandes, mas em cidades. Pode passar. In next of these pictures, we have more of city life there. Nessas fotos nós temos a vida na cidade. And
On the top left side corner, you see is pictures from Bombay. Vocês podem ver na parte de cima, do lado esquerdo, uma foto da cidade de Bombay. On this side down, you see pictures are from Delhi. E à direita embaixo vocês podem ver uma foto da cidade de Delhi. And while you have animals only in forests, we do have in the cities. E nós temos animais que andam pela cidade. And they're okay with us, we are okay with them. E eles são mansos, são treinados e nós estamos bem com eles, não temos problemas com eles. This is a sign of Hinduism. Esse é um símbolo do hinduísmo. Light has a very important part in Hindu A religion. luz tem um papel muito importante na religião hindu. Next of the pictures that you are seeing are of different gods and goddesses. Nessa foto vocês podem ver diferentes deuses e deusas. Although Hinduism is one religion, Embora o hinduísmo seja uma única religião, it has very many gods. ele tem muitos deuses. And every area in India has a different god. E em cada região da Índia tem um deus diferente. So next of this picture is from a Kumbh Mela. Nessa imagem vocês podem ver um festival chamado Kumbh Mela. This festival is the largest in the world, not just in India. Esse festival é o maior do mundo, não apenas na Índia. In last of this festival, there are about 40 million people who E gathered. no último desse festival, 40 milhões de pessoas se reuniram. And they come there for a holy bath. E eles vão ali para o banho sagrado. It happens in 4 different places, like here you see in the next picture. Acontece em 4 lugares diferentes da Índia. Vocês podem ver nessas fotos eles adorando o rio, adorando ratos, né, ali no Rajastão, há um templo dedicado ao deus rato, um templo quase do tamanho dessa igreja, onde eles adoram esses animais. Então, o hinduísmo, ele engloba todo esse tipo de adoração. So here, although you see 25 million, but that's an old number, there are about 40 million in the last fair. Embora está mostrando 25 milhões, no último Kumbh Mela foram 40 milhões. It happens in 4 different cities in India. Acontece em 4 diferentes cidades da Índia. So it comes to one city in 12 years and every 3 years in another city. Então, a cada 12 anos em uma cidade, depois de 3 em 3 anos em cidades diferentes. This happens only in these 4 places because they think the nectar fell from heaven in these 4 places. Isso acontece apenas nesses lugares porque eles acreditam que um néctar divino caiu do céu nessas cidades. So if you take bath there, you earn to go to heaven. Se você então tomar o banho sagrado ali, você é digno de entrar no céu. The next photographs are from Varanasi. Essas fotos são da cidade de Varanasi. This is said to be the oldest city on earth. Ela é conhecida como a cidade mais antiga do mundo. And people have a belief. E as pessoas acreditam, If you go there and die, se você ir até lá e morrer lá, and if you are cremated there, se você for cremado lá, then you go to heaven. então você vai para o céu. In India, there are very easy ways to go to heaven. Na Índia tem caminhos muito fáceis de ir para o céu. Whatever you might do, just go there and die. Qualquer coisa que você precisar, vai para lá e você e morra lá, você vai ser salvo. So in this photo, you see a lot of funeral pyres burning there. Nessa foto você pode ver várias pilhas funerárias. Then you see here in the caste system. E aqui você vê o sistema de castas. Caste, high caste, and then middle and low. It is very strong system in India. É um sistema muito forte na Índia, de castas altas e até as castas baixas. This system is practiced by birth. Esse sistema é praticado por nascimento.
So you can't change your caste. Então você não pode trocar de casta. It is getting less strong now, Esse sistema está perdendo a sua força hoje, but it is still very strong. mas ainda é muito forte. And this is one of the big problem for gospel. E esse é um dos grandes problemas para o evangelho, Because some of the churches are being forced to practice caste system. porque as igrejas são forçadas a praticar o sistema de castas. It's very difficult reality. É uma realidade muito difícil. In next of the picture, Nessa próxima imagem, we see about the persecution. nós vemos a respeito da perseguição. Now the persecution is even more and stronger in India now. E agora a perseguição está ainda mais forte na Índia. So earlier only few places is used to happen, E antigamente em apenas alguns lugares a perseguição acontecia, but now it is happening everywhere. mas agora está acontecendo em todos os lugares. Preaching is not accepted easily, A pregação não é facilmente aceita. and if you are sharing gospel on the streets, Se você estiver compartilhando o evangelho na rua, and if somebody complains, you can be arrested and go to jail. e se alguém te denunciar, você pode ser preso, você pode ir para a cadeia. We have anti-conversion law now. Nós temos agora leis anti-conversões. So if anybody wants to become Christian, Então, se alguém quiser se tornar um cristão, they have to go to a judge to get permission. ele tem que ir até um juiz pedir permissão. So although it is allowed, Embora seja permitido, but judges usually never give permission. normalmente os juízes não dão essa permissão. It's being threatened now almost everywhere. Isso está acontecendo hoje praticamente em todos os lugares. The politicians are encouraging neighbors to watch over other neighbors. Os políticos estão encorajando os vizinhos a vigiar uns aos outros. And if they see any Christian activity, they are asked to report it. E se eles virem alguma atividade cristã, eles são orientados a denunciar. So recently, one of our neighbors in Goa threatened us for the same. Recentemente, uma das nossas vizinhas em Goa nos ameaçou. This is very important thing. Keep that in prayer. Isso é muito importante para que vocês é muito importante que vocês orem por isso. I will just explain a little bit. Nós temos aí o mapa da perseguição mundial. Hoje a Índia ocupa o 10º lugar. É o 10º país que mais persegue os cristãos. E esse é um grande motivo para as nossas orações. Os nossos irmãos ali estão realmente servindo a Deus em um contexto muito difícil e carecem das nossas orações. In the next picture, you see this latest political force. Nesta imagem vocês podem ver a força política do nacionalismo hindu. And you see there is a very sharp knife-like object in their Você hand. pode ver que tem uma faca bem afiada na mão de um deles. This is a religious symbol of Hinduism. Nessa faca você pode ver um símbolo do hinduísmo. And people go out on the street and flaunt this and threaten. E as pessoas vão nas ruas com esses instrumentos e nos ameaçam. This is very common now. Isso agora está se tornando muito comum. And here you see one of the newspapers, E aqui você pode ver um dos jornais. which this is a national newspaper, Esse é um jornal nacional. that police is asked to keep watch over missionaries. E na matéria diz que os policiais são orientados a vigiar os missionários. Many missionaries are already sent back. Muitos missionários foram enviados de volta, expulsos do país. And it is getting more and more difficult for anybody to come to India now. E está cada vez mais difícil para os missionários irem para a Índia. But this is not just about missionaries. Mas isso não é apenas a respeito dos missionários. Even local pastors and Christians are being watched. Até mesmo os pastores locais e os cristãos estão sendo vigiados. There are about 600 arrests every year.
Cada ano acontecem cerca de 600 prisões de pastores e de irmãos. And these pastors are arrested for simple things. E esses pastores são presos por coisas mínimas. Like if you are singing song in your house, Se você estiver cantando louvores na sua casa, the neighbor can go and say they are disturbing us, they are making noise. o vizinho pode te denunciar e dizer que você está fazendo muito barulho. And police will just come and arrest you E a polícia vem e te prende, without clarifying or justifying anything. sem perguntar nada, sem esclarecimento, simplesmente te levam preso. In Goa recently, one pastor was arrested for that. Em Goa, recentemente, um pastor foi preso por causa disso. And now he was in jail and case will go on for long time. E agora ele está na cadeia e o caso, então, é postergado. Ele vai ficar muito tempo ali. Goa Chief Minister has announced it publicly O governador de Goa fez um anúncio público that they will not allow any conversion. que ele não irá permitir nenhuma conversão no estado. That's the reality we live in now. Essa é a realidade que nós estamos vivendo agora. Pode passar para o próximo. Now, thank you. Now you can see here some pictures. Agora vocês podem ver mais algumas fotos. Me, my wife, and Marco with his family. Eu e a minha esposa, o Marco e a sua família. And only Marco knows why he put me with the snake. E apenas o Marco sabe porque que ele pôs logo uma foto de uma cobra do meu lado. No problem, we can enchant snakes, no problem. Não tem problema, nós estamos acostumados a hipnotizar as cobras. I was born and brought up in a Hindu family. Eu nasci e cresci numa família hindu. I was doing the priestly work in my earlier days. Nos meus primeiros dias eu já estava muito envolvido com o hinduísmo. So what I do as a Christian now, I was doing as a Hindu then. Eu era uma espécie de pastor hindu. O que eu faço hoje como pastor era o que eu fazia como hindu. So going out to families, reciting Hindu scriptures and doing religious duties. Eu visitava as famílias e recitava as escrituras hindus e fazia rituais com aquelas famílias. And that was at a very young age. E isso começou desde muito novo. I was in my early teens. Eu estava Early teens. I was only 12, 13 years old. eu tinha apenas 12 anos de idade e já praticava o hinduísmo. And while reading through the Hindu scriptures at that time, E uma leitura nas escrituras hindus naquela época, I came across certain stories that I felt uneasy with. e eu li algumas histórias nas escrituras hindus que eu não concordei muito. I was in grade 8 at that time, 7 and 8. Eu estava no 8º ano naquela época na escola. And these stories were so bad stories E essas histórias que eu estava lendo eram tão ruins that I felt, how can a particular God do such a thing? e eu imaginei como pode um Deus fazer estas coisas. And I said to myself as a young child, E eu disse para mim mesmo, ainda muito novo, if my friend did such a thing, se um amigo meu fizesse o que aquele Deus está fazendo naquela história, I will not have them as my friend. eu não o teria como meu amigo. Then how can have this God as my God? Então, como que eu poderia ter esse Deus como meu Deus? And so I began to deviate from Hindu faith. Então, eu comecei a me afastar da fé hindu. It went on for several years, E passaram-se muitos anos, and I reached grade 11. e eu cheguei ao 11º ano na escola. That is high school here. Aqui é o ensino médio. And while I was in high school at grade 11, E quando eu estava no ensino médio, one day one of my friend who was a Muslim, um dos meus amigos, que era muçulmano, who had visited Delhi, which is a big city, que havia visitado a cidade de Delhi, que é uma grande cidade, and he got a Christian tract and brought it. ele trouxe um folheto cristão.
Now that was a very strange and new thing for us. Aquilo foi algo muito estranho e novo para nós. Because the area where I am born and brought up, Porque na região onde eu nasci e cresci, even today we have no churches, no missionaries, no ainda Christians. hoje não há missionários, não há igrejas. So for me, I had never met a Christian by that time. Então, por mim, eu ainda nunca tinha encontrado um cristão, nunca tinha visto um cristão. So when, as a class, we were discussing on this paper, E quando nós ali juntos estávamos discutindo a respeito desse folheto, and we always associate Christianity with Britishers, nós sempre associamos os cristãos com os britânicos. and Britishers were not good in our understanding. E no nosso entendimento, os britânicos não eram muito bons. And so we were abusive toward the religion. Então nós estávamos abusando daquela religião, do que estava no folheto. And at that time something happened in my heart. E naquele momento algo aconteceu no meu coração. And I said to my friends, E eu disse para os meus amigos, it is not good to say bad things about any religion. não é uma coisa boa nós ficarmos dizendo coisas ruins de outras religiões. And my friends threw that tract on me, E os meus amigos então julgaram aquele folheto em mim. and they said, you keep it, you like it. Se você gosta desse folheto, então fique com ele. And sometimes I say, E algumas vezes eu digo gospel came flying to me. que o evangelho veio até mim voando. That's how it came. É assim que veio. Through a Muslim, Através de um muçulmano, not through a Christian. não através de um cristão. And so I did not understand anything in that tract. Eu comecei a ler, mas não entendia o que estava ali naquele folheto. It remained for a long time with me. E eu guardei por muito tempo. There was nobody to explain it to me. Não havia ninguém para explicar o que estava escrito ali. So one day I wrote a letter Então um dia eu escrevi uma carta on the address that was given below the tract, para o endereço que estava ali no folheto. that I want to know more what it is. Que eu queria conhecer mais o que é isso. And they sent me a booklet titled Story of Jesus. E eles me mandaram um livreto com o título A História de Jesus. I read the story of Jesus, Eu li a história de Jesus and it made a lot of sense to me. e fez muito sentido para mim. I said, if anybody is going to be my God, that will be Jesus. Se alguém vai ser o meu Deus, esse tem que ser Jesus. And this went on for another 4 years. E passaram-se então mais 4 anos. Because there was nobody yet to explain it to Porque me. não tinha ninguém ali para explicar para mim. I believed in Jesus, Eu criei em Jesus, but I didn't know what else to do. mas eu não sabia o que fazer a mais. Then God took me far away from my home. Então Deus me levou para bem longe da minha casa. I went to work in industrial area. Eu fui trabalhar numa região de indústrias. And in industrial area, a lot of migrant laborers come. E muitos imigrantes, trabalhadores imigrantes trabalhavam ali. And one day, returning from my work, E um dia, quando eu estava voltando do meu trabalho, I heard people saying, "This is the day that the Lord has made." eu ouvi algumas pessoas cantando, esse é o dia que o Senhor Deus fez. And in Hindi, that song has word Yahovah, Yahweh. E no Hindi, este hino tem a palavra Jeová. And that word I knew. E aquela palavra eu conhecia. So I went in and asked them who they were and what they were doing. Então eu fui até eles e perguntei quem eles eram e o que eles estavam fazendo. And they said they were Christians and they were worshiping. E eles me disseram então que eles eram cristãos e que eles estavam adorando a Deus. That was the first ever Christians I met. Esses foram os primeiros cristãos que eu encontrei na minha vida. And of course they explained to me about the gospel. Então eles explicaram para mim a respeito do evangelho. Then I became Christian. I took baptism and committed my life there. Então eu me tornei um cristão e posteriormente fui batizado e dediquei a minha vida ao Senhor. That is where I also received a call to serve our Lord Jesus Christ. E foi quando eu recebi o chamado para servir ao Senhor Jesus Cristo. Because I said in my heart, Porque eu disse em meu coração,
I used to do religious work when I was Hindu. Eu fazia o trabalho religioso quando eu era hindu. Now I know the truth. Agora eu conheço a verdade. Why should I not do the same thing now? Por que eu não faria o mesmo agora? And that was 89. Isso foi em 89. So from 89 till now, about 34 years, God has been De using me. 89 até hoje, cerca de 34 anos, eu estou servindo ao Senhor. Here we see about the education program that we run in our Aqui churches. vocês podem ver o trabalho de educação teológica que nós fazemos em nossas igrejas. We have two different kind of programs. Nós temos dois tipos de trabalhos. One we do in the fields, Em um deles nós ensinamos no campo and one we do in Goa at Institute. e o outro nós fazemos em Goa no instituto. Nosso projeto caminha sobre duas pernas, como vocês podem ver aí, educação teológica e plantação de igrejas. Nós formamos plantadores de igrejas no instituto que nós temos hoje em Goa, como vocês verão. Now, next of this photograph you see is about India. Nessa foto vocês podem ver o mapa da Índia. It's too small for you to read, I think. Eu acho que está muito pequeno para vocês lerem. But if you can see the cross marks, Mas se vocês conseguem ver aquelas marcas, aquelas cruzes vermelhas, the lowest one, a que está mais embaixo that is Goa. é o estado de Goa. That is where we started the work in 2016. Ali é onde nós começamos o trabalho em 2016. Marco was already there with his family, Marco já estava ali com a sua família and we were praying and working on it. e nós estamos orando e buscando uma forma de trabalhar ali. In 16, we called two of the evangelists to start the work. Em 2016, nós convidamos 2 evangelistas para começarmos juntos um trabalho. One was in Goa, and one is the second cross that is up in Pune. Um estava em Goa e o outro estava na cruz um pouco mais acima, na cidade de Pune. We started this work with zero. There was no reformed person there. Nós começamos esse trabalho do zero, não havia nenhum trabalho reformado ali. And God has been so wonderful to us E Deus tem sido tão maravilhoso para conosco that we have 25 places of worship now in last 6 years. que nós, nos últimos 6 anos, agora nós temos 25 lugares de adoração a Deus. And all these crosses you see on the North India side. Vocês podem ver todas essas cruzes na parte norte da Índia. Majority of the people speak Hindi language A there. maioria das pessoas falam hindi nessas regiões. And this is an area where there are less than 1% Christians. E esta é uma região onde há menos de 1% de cristãos. Sometimes you can go for hours and you will not find even one Christian there. E em alguns lugares você viaja por horas e você não vai encontrar nenhum cristão ali. So whole village, whole towns, and there will not be even one Christian. Vilas inteiras e cidades inteiras não tem nenhum cristão. That is the area we are working. Essa é a região onde nós estamos trabalhando. The last church on the top there, A última cruz lá em cima, that is Chinese border, aquela é a região na divisa com a China. and it is about 2,500 kilometers from the bottom cross. É em cerca de 2.500 quilômetros de distância da cruz que está mais embaixo. And God has been using us all through this E area. Deus tem nos usado em toda essa região. In next photograph you see our Friday class. Nesta imagem vocês podem ver a nossa aula na sexta-feira. That's what Marco takes from here, from Brazil. Essa é a aula que o Marco tem ministrado a partir daqui do Brasil. No Brasil vai ser 11h30 da noite, 10h30 da noite aqui e 7 horas da manhã lá na sexta-feira. He has to keep awake in the middle of the night. Ele tem que ficar acordado até tarde para dar essa aula. For us, that's very early morning. Para nós é bem cedo. And then you see some of our ministers' photographs E there. vocês podem ver alguns membros da nossa equipe.
Then you see more photos about education, theological education. Aqui vocês podem ver mais fotos a respeito da educação teológica. These two photos are from when Marco was still there before pandemic. Essas duas fotos são quando o Marco ainda estava ali, antes da pandemia. So we used to organize in local areas pastors' conferences. Então nós organizávamos conferências para os pastores que estavam no campo. Now we have a place in Goa. Agora nós temos um local em Goa. So these are some more photographs from our pastors' conferences in the field. Pode passar aí. Tem mais fotos a respeito das nossas conferências no campo. A foto de cima, à esquerda, foi quando nós começamos, em 2016, ali no porão da minha casa. Eu aluguei uma casa grande ali em Goa, e ali no porão nós começamos a receber. Eu convidava, e o reverendo Solon aqui nos ajudou nisso. Nós começamos a treinar os primeiros missionários ali, né, no porão da nossa casa. E depois esse trabalho começou a crescer, as pessoas começaram a se interessar pela fé reformada, como ele disse no início, e começaram a nos convidar para ensinar teologia, ensinar pregação, né? E o nosso grupo foi crescendo. Hoje nós temos aí esse grupo maior que vocês podem ver no lado direito. These are photographs from our outreach training. Essas são fotos do nosso treinamento nos campos. This is one of the area where there are no roads. Essa é uma das regiões que não tem estradas. In first photograph you see a building behind the group. Na primeira foto vocês podem ver um prédio atrás do grupo. This is right in the middle of a forest. Isso é no meio de uma floresta. There are no roads, nothing. You have to just walk. Não há estradas, não há nada, você precisa ir a pé. In the second photograph you see us walking to this place. E na outra foto vocês podem ver nós caminhando até esse lugar. Water has to be used from the river. There is no water supply, no toilets. Eles usam a água do rio, não há sistema de encanamento. But you see more than 20 pastors gathered there to learn. Mas vocês podem ver em torno de 20 pastores ali que se uniram para estudar, para aprender conosco. There is lot of hunger in people to learn. Há muita fome nas pessoas de aprenderem a palavra de Deus. This is our place in Goa. Esse é o nosso lugar em Goa, o nosso Instituto Bíblico. This is where we are training now. Esse é o lugar onde nós agora estamos ministrando o treinamento. So we have some regular students who are living there. Nós temos alguns alunos regulares que moram nesse lugar. And then we call pastors from the field to live there for 1 week. Então, e também nós convidamos pastores que estão no campo para fazerem módulos de uma semana. The mode of training at this place. Quanto mais mode, the idea of training. A ideia do treinamento nesse lugar is not so much to train academically. Não é apenas, nós não focamos apenas na formação acadêmica. We do have good academic standards. Nós temos um padrão acadêmico muito bom. But it is to disciple, to plant churches. Mas a ideia central é discipular e plantar igrejas. So every teacher spends time with them. Então, cada professor gasta tempo com os alunos. And not just teaches, but shares life with them. Mas não apenas ensinando, mas compartilhando a respeito da vida com eles. So all of us live together and eat together. Então todos nós moramos juntos e comemos juntos. And many times learning is more beyond the class while we are talking. Então o aprendizado é muito além apenas de aulas. And these next are some more photographs of those activities. E aqui vocês podem ver algumas fotos dessas atividades. Eles orando juntos, eles se alimentando juntos. Pode passar. Now this is from our church planting areas. Essas fotos são a respeito das regiões onde estamos plantando igrejas. The photograph in the center is of our first church.
A foto no meio é a respeito, mostra uma das nossas primeiras igrejas. This was started in 2016. Ela começou em 2016. And now this is from this year's photograph. Então essa é uma foto deste ano. And not only this is one congregation only. Essa é apenas uma congregação. There is a second congregation also started by the same pastor. Há uma segunda congregação que foi iniciada por este mesmo pastor. And the other photographs are from other fields. E as outras fotos são de outras regiões. So we have 25 such groups. Então nós temos cerca de 25 grupos. Esse pastor que está na foto do meio é o reverendo Gladwin, e ele é sustentado, por irmãos aqui do Brasil, que enviam o salário dele. Ele foi um dos nossos primeiros alunos, e eu tive o privilégio de ensiná-lo e trabalhar com ele, conviver com ele, e de enviá-lo para essa região. Ele começou essa congregação ali com zero, começou a partir de ninguém, apenas ele e a sua esposa, e o seu filhinho, o Marcelas, e eles ali plantaram essa igreja. O Gladwin tem dado muitos frutos, e nós ficamos muito felizes de ver o trabalho dele crescer ali. Sofreu algumas perseguições no início, teve até que mudar de casa. Eu estive lá pessoalmente o ajudando a mudar para um outro lugar, porque as pessoas estavam o ameaçando. Mas hoje tem essa igreja ali, e ele está pastoreando esta igreja. Ele ainda é um evangelista, e em dezembro ele será ordenado. Ele vai ser ordenado pastor e vai continuar o seu trabalho. This next photographs that you see have a story behind that. Nessas fotos que vocês estão vendo agora, há uma história por detrás dela. This is one of our churches where Marco has been physically there. Essa é uma das igrejas em que o Marco esteve fisicamente ali. But this year, the church pastor who was planting died. Mas este ano, o pastor que estava trabalhando ali faleceu. He was very young, with a young wife and 2-year-old son. Ele era muito jovem, com uma esposa muito jovem e um filho pequeno. It was very shocking for us. Foi um choque para nós. Because this is a new area of church planting, and we didn't know how this will go on. Porque essa é uma região nova, que está apenas começando, e não sabíamos como seria depois do falecimento do pastor. But God established and strengthened this place. Mas o Senhor tem estabelecido e fortalecido esse lugar. And the wife of the pastor promised to carry on the work. E a esposa do pastor, ela fez um voto de continuar o trabalho. And has sent a young man to be trained. E enviou um jovem para o Instituto Bíblico para ser treinado. So by the end of this year, this young man will go back after training and pastor this church. Então, até o final deste ano, este jovem vai ser treinado e enviado para dar continuidade àquela igreja. Not only the work is going on there, não é apenas o trabalho continuando ali. But you see a piece of land in the fourth photograph there. Vocês podem ver em uma foto um lote. This piece of land has been gifted by one church member to build church. Esse lote foi doado por um membro da igreja para nós construirmos ali um templo. So this is one area we have land gifted to us. Então essa é uma região onde um lote nos foi doado. There is another church where also one family has gifted land for church. Mas nós temos uma outra igreja também, onde um membro da igreja também doou um outro lote. Nós temos 2 lotes. And now we are praying to build a church on this land. E agora nós estamos orando para construir a igreja ali. This congregation has a great story of giving and work. Essa congregação tem uma linda história de dedicação ao trabalho de Deus. This is from Bombay. Essa é um slide sobre Bombay. And we started that just before pandemic. Pandemic was just entering. Nós começamos essa congregação bem no início da pandemia. And when the world was under closure, enquanto o mundo estava fechado, the church was growing. A igreja estava crescendo. And this is from this year. You can see the number of people. E essa foto é deste ano. Vocês podem ver o número de pessoas que já estão ali. So this whole church grew right through the pandemic. Esse grupo cresceu no meio da pandemia.
We have some, this is a new work that is happening. Esse é um novo campo que está sendo plantado. And if you have a courage to go into a glacier, follow us with us. Se você tem coragem para visitar um glacial, eu te convido a vir conosco. The place where I'm standing with other pastors, so one side is pastor, other is a presbyter. No lugar onde eu estou com os pastores, um presbítero e um pastor, That's a Chinese border. The glacier is flowing from there. é a borda, a divisa da Índia com a China, e ali há muito gelo. That's where we have the new church. É ali que nós temos a nossa mais nova igreja. So just right side of the snow is the house where we have church. Vocês podem ver do lado da neve e a igreja que nós estamos plantando. So other photos you see that village and the church worship inside the house. Nas outras fotos embaixo, você podem ver a vila e a igreja. All glory to God. God is taking us to such extreme areas. Toda glória seja dada a Deus. Ele tem nos levado a essas regiões extremas. Pode passar. In next photograph you see other pictures from different other E congregations. aqui você podem ver fotos de outras das nossas congregações. Most of our places we sit on ground to eat and to worship. É muito comum e na maioria dos lugares nós assentamos no chão para adorar e também para comer. Some places we have chairs Em also. alguns lugares nós temos cadeiras também. Vocês podem ver ali a foto do Instituto Bíblico, né? É um prédio alugado de 3 andares e ali é onde nós estamos formando os novos plantadores de igreja. Pode passar? And here we have the beginning of everything. E aqui nós temos o início de tudo. Como Deus trouxe o Marco até nós e como esse trabalho começou. I want to thank you once again here. Eu quero mais uma vez agradecê-los. In this week that I have been here, Essa semana que eu estou passando aqui, Marco has taken me around places and I have seen where he was born, grew up, and where among you he had seen God's glory. ele tem me levado no lugar onde ele nasceu. Eu tenho conhecido mais a respeito de Manhuaçu. And how this faith has propelled him to come to India. E como ele foi preparado para ir para a Índia. And how this all work began with this initiative. E como todo esse trabalho começou através dessa iniciativa. We have certain prayers that we would like you to pray for. Nós temos alguns pedidos de oração. One thing is, as the Lord has said, if we do not send, how will people go? A palavra de Deus nos diz, se nós não enviarmos, como as pessoas irão? And sending has its own cost. E o envio tem o seu próprio custo. Whether it is you sending missionaries or we sending evangelists there. Quer seja vocês enviando missionários, quer seja nós enviando evangelistas dentro da Índia. We need your regular prayers. Nós precisamos das orações fiéis de vocês. And there are some basic needs to send somebody. E nós precisamos de alguns valores básicos para enviar esses missionários. We have 1.4 billion people to reach out. Nós temos 1,4 bilhões de pessoas para serem There are alcançadas. only 3% Christians. Apenas 3% de cristãos na Índia. Big work. Big work, big É challenge. um grande desafio, um grande trabalho. The second challenge that we have, we want you to pray for. O segundo desafio que nós temos e gostaríamos que vocês estivessem orando, That is the theological education. que é o trabalho de educação teológica, To pass on what we have learned. para que consigamos passar aquilo que nós aprendemos. And there are needs, infrastructure needs for that. E nós precisamos de a necessidade de infraestrutura para isso. And third need that we have is, E a terceira necessidade que temos, since it is very difficult to worship in homes now, uma vez que agora está ficando cada vez mais difícil cultuar a Deus nas casas, wherever we are getting land, we want to build a structure.
Nós gostaríamos de ter a nossa própria estrutura, nosso próprio local. A church where people can come and worship. Uma igreja onde as pessoas possam vir e adorar a Deus. Stand with us, partner, pray. Estejam conosco, sendo os nossos parceiros em oração. This is God's field, God's building. Esse é o edifício de Deus, esse é o campo de Deus. And we are all co-workers E together nós somos todos cooperadores juntos to enjoy Him and to bring glory to Him. para nos deleitar em Deus e para glorificá-lo. God bless you. Que Deus abençoe.